Olá, meu companheiro, olá, minha amiga, guerreiros do concurso público. Vamos aqui estudar mais uma matéria de língua portuguesa, uma matéria extremamente importante porque ela é uma espécie de desdobramento da matéria de sintaxe. Como assim desdobramento? Quando você estuda o conteúdo de preposições na morfologia, o professor fala para você que você vai estudar essa matéria também em regência, que é uma outra parte da língua portuguesa que estuda a relação de complementação entre as palavras, né? Se existe a possibilidade de complementação entre os termos de uma sentença. Pois bem, a parte de regência é empregada na noção de verbo, né? E ainda na noção de substantivo, adjetivo e advérbio, com esses elementos. E quando falamos sobre a regência, o que tem que ficar claro para você é que nós vamos empregar aqui uma análise sobre sentido de verbos, sobre possibilidade ou não de uma palavra ser transitiva. O que é isso? Exigir um complemento. E se esse complemento será um complemento de natureza direta ou um complemento de natureza indireta. Basicamente é isso que nós fazemos na regência. Tá? Isso cai muito em prova? Sim. Na verdade, a matéria de regência é como se fosse uma matéria basilar, né? Ela está associada à morfologia, à sintaxe, ao conteúdo de crase, por exemplo, e aí você precisa entender o seguinte: esse conteúdo vai aparecer junto com outros. É difícil você ter uma questão só de regência. A regência vai ser pré-requisito para você acertar outras questões. Mas isso indica que é necessário, então, estudar esse tipo de assunto, estudar esse assunto especificamente. Vamos trabalhar, então, com a noção de regência? Vamos trabalhar com essa matéria? Acompanhe comigo, então. Vamos falar de regência verbal e regência nominal. Olha só, há dois tipos de regência, né? Mas vamos começar pela definição. Regência é o quê? É uma parte da sintaxe que estuda a relação entre as palavras e os seus possíveis complementos. Nós podemos dividir em duas partes fundamentais. Nós podemos ter a regência verbal. É aquela parte que estuda a relação entre o verbo e os seus possíveis complementos. Verbo e o possível complemento. Tenho aqui um exemplo, que é o exemplo do verbo assistir. É talvez o exemplo mais simples para nós identificarmos uma relação regencial. O menino assistia ao jogo de seus amigos. O verbo assistir aqui é um verbo transitivo indireto, por duas razões. Primeiro, porque nós sabemos que, se não sabemos, você vai saber a partir de agora, que quando ele for empregado no sentido de ver, ele vai receber uma preposição. Tá? A preposição aqui é a preposição a. Assistia ao jogo. Essa preposição ajuda a introduzir um termo que serve como complemento do verbo assistir. Então, assistir a alguma coisa. Tá? Então, na verdade, eu falo aqui sobre manutenção do sentido, porque é o sentido do verbo assistir, e também falo um pouco sobre correção gramatical, porque esse sentido está atrelado à manutenção da correção gramatical, deixar a frase correta do ponto de vista da gramática. Então a regência verbal vai se preocupar com isso aqui, ó, a relação entre o verbo e o complemento. Então lembrar conceitos como verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo bitransitivo é super importante. Também verbo intransitivo, de vez em quando vai aparecer aqui, é super importante para começar o estudo. Então isso aqui, na verdade, é o que nós entendemos como conteúdo base da regência. Depois, nós identificaremos que existe outro tipo de regência, que é a chamada regência nominal. A regência nominal já busca entender a relação entre um substantivo, um adjetivo e um advérbio e os seus possíveis complementos. Então, de novo, substantivo, adjetivo ou advérbio e os seus possíveis complementos. Nós diremos que um substantivo, quando tiver complemento, será um substantivo transitivo. Tá? Professor, eu achei que só verbo fosse transitivo. Não. Eu posso ter um substantivo transitivo, um adjetivo transitivo e um advérbio transitivo. A noção de transitivo quer dizer exige um complemento. São três casos aqui. O primeiro caso, então, substantivo.
Substantivo transitivo. Não havia acesso aos documentos naquele estabelecimento. Perceba, existe nessa frase a palavra acesso. A palavra acesso é um substantivo. E aí, quando nós analisamos dessa forma, eu percebo o seguinte: quando existe acesso a alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Que essa preposição a foi convidada pela palavra acesso. Então, esse substantivo é um substantivo que exige a colocação dessa preposição. Só para você lembrar das preposições, sigla ac depst, né? Você está lembrado disso aí? Que bom. Tá? Então, não havia acesso aos documentos naquele estabelecimento. Depois, podemos ter um adjetivo dessa natureza, um adjetivo transitivo. Vamos pegar aqui um exemplo. Maria é orgulhosa de seus filhos. Bem, quem está orgulhoso ou quem é orgulhoso, você tem aqui um adjetivo. Tá? Adjetivo. É orgulhoso de alguma coisa. É orgulhoso, também poderíamos dizer assim, por alguma coisa. Essa seria outra preposição que seria cabível aqui. E de onde vem essa preposição? Lembre-se, ela vem da palavra orgulhosa. Isso é uma relação de regência nominal. Tá? Relação de regência nominal. Vamos ver o último caso. O último caso é a relação da regência nominal com um advérbio. O candidato mora longe de sua cidade natal. Aqui você tem a palavra longe, que é um advérbio. Tá? Advérbio. Quem mora longe de alguma coisa. Quem mora perto de alguma coisa. A palavra de, que está nessa frase, é uma preposição. Correto? É uma preposição. Essa preposição foi empregada para quê? Foi empregada para criar um sentido, tá? Um sentido de complementação da palavra longe. Então aqui ficou claro para você o que nós investigamos na regência verbal e na regência nominal. Pois bem, apesar de você ter essa definição bem clara, que é uma definição simples, nós temos que estabelecer aqui uma regra, tá? Como nós vamos estudar essa regência? Como eu te falei, há fontes de regência. Você tem para verbal uma análise sobre os verbos e para nominal esses elementos. Tá bom, professor, e de onde sai essa matéria? Você tem dicionários de regência. Sim, existem dicionários só para isso. Dentro de um dicionário normal não tem? Tem. Você pega e vai consultar um verbete. Aparece lá, verbo transitivo. Aí embaixo, direto, depois indireto, depois direto e indireto. E daí o dicionário diz para você a transitividade do verbo e ainda diz qual é a preposição que deve ser empregada para dar qual sentido. O dicionário é uma coisa muito boa, as pessoas deveriam consultar mais. Olha só, o dicionário dá essa explicação. E essa explicação atrelada ao dicionário, nós poderíamos utilizar para estudar a regência verbal. Só que imagine o seguinte, estudando no curso de língua portuguesa para você passar no concurso público, já pensou se você fosse obrigado a trabalhar a regência verbal ou a regência nominal com um dicionário, se você tivesse que pegar ali um dicionário de aproximadamente 1.200 páginas ou 600 páginas, com verbetes desse tamanho assim, para você conseguir entender o sentido da sentença, ia ser muito complicado. Ia dar muito trabalho, tá, para fazer isso aqui. Então, qual é o lance? Qual é a ideia? Quando você estuda essas matérias aqui, o lance é você pegar os elementos, tá, que você estuda e tentar reconhecer dentro da frase se a regência é proveniente do verbo, do adjetivo, do substantivo, do advérbio. Eu posso mostrar para você, você vai ver que na parte de regência nominal, a análise é bem curta. Tá? Você tem termos bem curtinhos ali. Eu tenho um quadro para te mostrar, esse aqui é um exemplo de regência sim, esse é um exemplo de regência da outra maneira, mas é só por exemplos. Eu não posso falar para você, então agora eu vou te passar uma lista inteira de regência. Não adianta, porque consistiria apenas em eu ficar lendo para você a lista, coisa que você pode fazer sozinho. Então, para que você entenda, existem materiais sobre isso, né, dicionários de regência. Mas o melhor é você conseguir captar na leitura da frase, na estruturação da frase, que tipo de regência você tem ali.
Ficou claro? Então vamos prosseguir. Olha só, daí nós vamos pensar nos casos de regência. Eu vou começar com a regência verbal. Eu vou trabalhar com alguns casos principais. Esses casos vão falar a respeito do sentido das sentenças e daí do emprego ou não das preposições a depender do sentido. Vamos começar aqui com um verbo chamado verbo agradar. O verbo agradar pode ser, coloquei aqui, verbo transitivo direto. Ele vai ser verbo transitivo direto se ele for empregado em uma frase no sentido de acariciar, fazer carinho, tá? Afagar. Veja essa frase. A garota agradava seu animal de estimação. O agradar que está aqui quer dizer que ela fazia carícias, né? Fazia um carinho no animal de estimação. Por isso que aqui você tem um verbo transitivo direto e ali do lado, no seu animal de estimação, o que é que você tem aqui? Você tem um objeto direto. Você pode até, agora presta atenção aqui, você pode até se perguntar, professor, mas o de que está nessa frase, tá? A preposição de que está aqui, não é uma preposição da regência? É uma preposição, mas isso aqui não vem da palavra animal. E também não vem do verbo agradar. Então, isso aqui não faz nada, não transforma o verbo num transitivo indireto, nem nada disso. A expressão de estimação é uma locução adjetiva. Então, para eu poder formar essa locução adjetiva, eu vou usar a preposição de. Ela será uma ferramenta para isso. Mas quando eu digo que um verbo é transitivo indireto, eu tenho que dizer o seguinte, que a preposição introduz o seu complemento. O que não é esse o caso. Eu tenho agradava seu animal de estimação. É diferente, por exemplo, do segundo sentido desse verbo, que é o sentido de contentar. Acompanhe aí comigo. Tá lá então. Verbo transitivo indireto. E aí a preposição que deverá ser empregada é a preposição a. Em que sentido? No sentido de contentar. Como ficará a frase? O aluno agradou ao professor com seu comportamento, com seu desempenho, perdão. Nessa frase, tem agradar, ele é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque esse verbo agradar convidou a preposição a. Foi ele que chamou essa preposição. Então ele agradou ao professor. O professor aqui é o objeto indireto do verbo agradar. Tá? Essa preposição aqui, que saiu do verbo agradar, está demonstrando isso, certo? Que ela funciona como o complemento, ele introduz, o complemento do verbo agradar. Veja, se alguém disser para você, a aluna agradou o professor. Cuidado, quer dizer que ela fez um carinho. Você chegou ali, te deu um abraço, coisa e tal. Muda o sentido. É diferente de falar, a aluna agradou ao professor. Agradar o professor, dar um abraço, um beijo, fazer um carinho. Agradar ao professor, contentar, deixá-lo feliz por alguma situação. Tá bem? Então essa é a regência do verbo agradar. Primeira regência, talvez uma das mais simples. Tá? Bem fácil. Agora, preste atenção apenas se você tiver os complementos com palavras femininas. Em alguns casos, poderá ocorrer o acento grave indicativo de crase. Beleza? Vamos ver a regência do próximo verbo aqui. Tem o verbo assistir. O verbo assistir é um caso bastante curioso na língua portuguesa. Por quê? Porque ele possui 4 regências. Ele possui 4 sentidos. Tá? O primeiro sentido é como um verbo transitivo direto. O que é que você tem que lembrar nessa situação? Como verbo transitivo direto, ele não exige preposição em seu complemento. Então, olha só. O professor assistiu seus alunos. Analisando é verbo transitivo direto. E depois o que nós temos aqui? Seus alunos, esse termo, funciona como objeto direto. Qual é o significado, professor, em assistiu seus alunos? Esse assistir aqui foi empregado no sentido de ajudar. Então, o professor ajudou seus alunos. Certo? Aqui está bem simples, bem fácil de entender. Vamos pegar um outro caso aqui agora.
como um verbo transitivo indireto. Pode ser verbo transitivo indireto com a preposição a quando tiver o sentido de ver, certo? Quando tiver o sentido de ver. Então ficou assim: o ministro assistiu à apresentação do evento. Ó, assistir no sentido de ver, assim como você verificou no exemplo que eu passei outrora, verbo transitivo indireto. Agora, olha que legal, a palavra apresentação não é uma palavra feminina? É. Então eu vou somar a preposição que sai daqui, assistiu a, mais o artigo que está na frente desse apresentação. Então, ó, vai rolar um acento grave indicativo de crase. Ok? Então tem que ficar claro isso para você. Rolou acento grave aqui e a banca vai perguntar isso, vai perguntar para você se foi por causa da regência do verbo assistir e da presença de um artigo antes do substantivo apresentação. Você vai dizer que está certo. Tá? Então, uma das regências aqui, transitiva indireta, né, é o sentido de ver. As pessoas falam, eu assisti o filme. É muito comum falar, vamos lá para minha casa assistir um filme. Nesse sentido, você vai ajudar o filme, tá? E não assistir no sentido de ver. Ok? Acompanhe o próximo caso. O verbo também sendo, olha aqui, também é transitivo indireto, ainda é transitivo indireto, mas aqui o sentido é pertencer. Como assim pertencer, professor? Veja lá. Quando eu digo para você, assiste ao homem o direito à vida. Assiste ao homem. Analisando a estrutura da frase, esse o direito à vida é o sujeito. O sujeito, tá? O direito à vida, assiste é o quê? É verbo transitivo indireto aqui. Pertence, então. Ele pertence, ele faz parte, ele é de quem? Assiste ao homem. Esse termo, ao homem, é o objeto indireto, introduzido pela preposição a. Correto? Então aqui você viu a regência do verbo assistir, a terceira regência. Existe mais uma, que é talvez um pouco mais desconhecida. O verbo assistir pode ser um verbo intransitivo. Lembra que é intransitivo? Ele não exige complemento. Nem complemento ele exige. E aqui o sentido é de morar. Quando a pessoa emprega o verbo assistir no sentido de morar, ela pode colocar uma preposição em. Como assim pode colocar? Se nós estivermos empregando o lugar, se eu quiser identificar qual é o lugar em que a pessoa mora. Então aqui eu tenho: assistiremos em Manaus até o dia da prova. Assistiremos em Manaus. Quer dizer, nós moraremos em Manaus. O importante para que você entenda é esse verbo é um verbo intransitivo. O sentido de morar é evidente. Morar é morar. Agora, essa forma em Manaus não está introduzindo objeto indireto. Está introduzindo adjunto, adverbial. Isso tem que ficar claro. Adjunto adverbial de lugar. Certo? Adjunto adverbial de lugar. Por isso nós empregamos essa preposição em, que é para dar esse sentido com um pouco mais de clareza. Tá? Segundo verbo só que nós vimos aqui, tranquilo, bem fácil de entender. Então, assistir em algum lugar, morar em. Mas aqui não é objeto indireto. É verbo intransitivo, então é um adjunto adverbial. Fácil, né? Vamos pegar aqui mais casos de regência, porque eu selecionei alguns dos mais incidentes, mas são vários casos. Então tem que saber analisar perfeitamente um por um desses casos aqui. Veja só, próximo caso, o caso do verbo aspirar. Tá? O verbo aspirar pode significar duas coisas. Ele pode ser um verbo transitivo direto, ou seja, não exigir aqui a preposição, e ele pode significar sorver ou cheirar. Então veja, à tarde aspirava o perfume das flores. Aspirar aqui é cheirar, é mandar para dentro. O que é que ele aspirava? Ele aspirava o perfume das flores. Perceba que esse termo aqui, ó,
é o objeto direto desse verbo, que é o verbo aspirar. Coloca lá, verbo transitivo direto. É diferente, tá, de utilizar o verbo aspirar no sentido de ter em vista, desejar, almejar, que daí ele vai ser um verbo transitivo indireto. E a preposição empregada deverá ser essa aqui, ó, a preposição a. Lembra? No sentido de ter em vista alguma coisa ou desejar alguma coisa. Como é que isso vai ficar em uma frase? Acompanhe comigo. Aspiramos, tá? Verbo transitivo indireto. Aspiramos a quê agora? Aspiramos ao cargo mais alto. Perceba, a preposição que está aqui saiu do verbo aspirar. Então, o que nós temos aqui, basicamente, é um verbo transitivo indireto e esse elemento é o objeto indireto. Ou também complemento verbal indireto, se você quiser pensar desse modo. As bancas podem cobrar isso de uma maneira bem específica, né? Podem falar para você assim, ó, o verbo aqui apresenta uma complementação indireta. A preposição a em aspiramos ao cargo mais alto indica que há uma relação de subordinação entre a palavra aspiramos e o complemento cargo mais alto. Certo? Porque, afinal de contas, uma preposição cria uma relação entre as palavras, né? Muito bem. Depois nós temos aqui o verbo chegar, tá? E o verbo ir, que possuem a mesma regência. Vamos pensar aqui. Esses dois verbos são considerados lá na nossa gramática como verbos de natureza intransitiva. Então, verbo chegar, verbo ir são verbos intransitivos. E você vai tomar bastante cuidado com o sentido. Então, você vai empregar a preposição a somente no caso de indicar destino, tá? Final. Por exemplo, a primeira frase que eu coloquei aqui. Chegaremos ao local mencionado. Quem chega, chega a algum lugar. Então, essa preposição a, que apareceu aqui, ela veio do verbo chegar? Não necessariamente. O verbo chegar exige a preposição a para poder dar uma ideia no adjunto adverbial de lugar, tá? Uma ideia de destino, certo? Veja, a outra frase que eu tenho ali, tá? É com o verbo ir. Ficou assim, irei ao salão horas mais tarde. Tá o verbo ir aqui, que é um verbo intransitivo. Quem vai, vai. Professor, mas esse a, o ao salão, está indicando o lugar a que você vai. A preposição a serve para indicar o quê? Indicar esse deslocamento em direção a algum lugar. Bastante cuidado para você não confundir, tá? Não confundir o sentido e não colocar uma regência incorreta. Algumas pessoas falam, irei no salão. Imagine o seguinte, está aqui o salão, tá? Salão. E esse salão provavelmente possui rodas. A pessoa que vai no salão provavelmente é um animal. Por quê? Porque tem um pet móvel. Só se for. Tá ali a van, o cara aqui dirigindo, o pet móvel, e vai tomar um banho aqui. E o salão vai andar para algum lugar. O salão vai a algum lugar e a pessoa estará dentro do salão aqui, ó. Uhul! Faceira da vida. No salão, indo a algum lugar. É a única maneira disso acontecer, certo? É irei ao salão. Essa é a forma correta. Depois, nós podemos utilizar a preposição em com o verbo chegar ou com o verbo ir se estiver indicando estaticidade. Estaticidade ou posição interior. Posição interior. Aquilo que eu disse antes, né? Você está dentro de algum lugar. Por exemplo, cheguei no trem à estação. Esse no trem está indicando que esse aqui é um adjunto adverbial de lugar, tá? No trem, tá? No trem dá a ideia de que você estava dentro do trem quando o trem chegou à estação. Certo? Então essa preposição indica o destino, o final. Essa aqui indica a estaticidade. Irei no carro de Marina. Verbo, lembra que é sempre verbo intransitivo,
verbo intransitivo, no carro de Marina. Esse no aqui, ó, é a forma em mais o, está indicando o quê? Que você está no carro. Olha só, a gramática, algumas gramáticas, na verdade alguns dicionários, tratam esse verbo, né, que é o verbo chegar, o verbo ir, com outro nome. Não chamam de verbo intransitivo. É um conceito relativamente novo se você pensar nos termos de língua portuguesa. Chamam de verbo transitivo relativo ou transitivo circunstancial. O que é isso? É um verbo que, de tanto você usar com uma regência específica para você dar a ideia de adjunto adverbial, para dar a ideia de lugar, por exemplo, ele cria a impressão de que é um verbo transitivo indireto. Por exemplo, o verbo chegar. Acho que a primeira vez em que eu falei para você que chegar era intransitivo, você pensou, ué, mas não é chegar a algum lugar? Viu? Você criou uma circunstância, tá? Transitivo circunstancial. Lembra que o advérbio imprime circunstância? Então é um verbo que, para imprimir circunstância com o seu adjunto adverbial, exige determinadas preposições. É o sentido das preposições que acaba criando, nesse caso, a regência circunstancial para o verbo aqui. Então pode vir transitivo relativo, transitivo circunstancial. Por fim, antes de finalizar essa parte, veja que há uma diferença semântica ali no nosso material entre ir para algum lugar e ir a algum lugar. Imagine o seguinte, eu digo para você, eu vou a São Paulo, certo? Eu vou a São Paulo. Quer dizer que eu vou a São Paulo, eu vou voltar de São Paulo, certo? Vou e volto. Se eu disser eu vou para São Paulo, semanticamente significa que eu não vou voltar, basicamente. Quer dizer que eu vou me mudar. Eu vou para São Paulo, tá? E aí parece que você não retorna. Mas isso é uma questão mais semântica, tá? Uma questão mais semântica. Na verdade, isso teria mais a ver com o emprego da preposição na fala. Dei isso aqui a título de exemplo para você saber como funciona. Ok? Fechamos esse pequeno bloco falando sobre a parte de regência, tá? Mas ainda não acabou. É preciso observar mais alguns casos de regência antes de fecharmos essa matéria. Maravilha? Continue estudando. Força, guerreiro!